Eu vou precisar utilizar dois hooks do React, o useRef e o useMemo. Eu vou precisar criar aqui uma variável, eu vou chamar ela de position, né? Vou deixar em inglês, e vou usar o useRef e vou fazer um new animated.value x e y, x igual a 0 e y igual a 280. Esse valor de 280 eu tenho anotado e é mais ou menos essa mesma posição que ele está aqui, que eu quero que inicie. Aliás, desculpa aí a posição aqui embaixo. Só que aqui no nosso useRef a gente vai usar .current, que ele vai pegar exatamente o valor desse objeto. Deixa eu fechar aqui. E não a referência ao objeto. E agora eu vou criar uma nova variável chamada PanResponder. E vou utilizar o useMemo, esse hook aqui, para a gente poder memorizar esses valores que a gente vai criar aqui do PanResponder, que a gente acabou de importar ali do React Native. Então, PanResponder.create, porque a gente vai criar essa nova função e ele vai retornar esse valor para a gente. E aqui a gente passa um objeto com as configurações que a gente quer para criar o PanResponder. Eu vou retornar aqui na página do PanResponder e a gente vai ver quais métodos disponíveis tem e quais a gente vai utilizar. A gente pode verificar aqui que existe uma quantidade grande até de métodos. Isso deixa muito flexível para você utilizar. Porém, a gente só vai utilizar o onMove showSetPanResponder. Ele, por padrão, né, recebe um event e um gestureState. E aqui a gente vai dizer o que ele retorna, basicamente true ou false. Eu vou retornar true aqui, inclusive eu posso até remover essas dependências, já que eu não vou utilizá-las. Segundo método, a gente vai usar o onPanResponderGrant. Eu também não vou utilizar o que vem nele. E aqui o que a gente vai fazer? Position, que foi a variável que a gente criou agora há pouco, .setOffset. E aí ele vai permitir a gente setar o valor de x e o valor de y. Então, no nosso valor de x, a gente vai setar position.x.value. Value. Esse valor de x aqui dentro de position, ele não tem só o valor, ele tem outras informações também. Então, por isso a gente está pondo esse underline value para pegar exatamente o valor que a gente quer formatado. Então, o x aqui é a mesma coisa, vai ser igual a position.y.underline value. E aqui a gente já pode salvar. Aqui a gente vai pôr o position.setValue x0 e y0. Basicamente a gente está resetando aqui. Esse onPanResponderGrant é basicamente quando a gente inicia a movimentação do nosso objeto. Então aqui após movimentar a gente está salvando aqui no offset e em seguida resetando. Vamos a mais um método, que vai ser o onPanResponderRelease, que é exatamente quando a gente para, né? Quando a gente solta ali o objeto. E a gente simplesmente vai dar um position.flattenOffset. Isso aqui é uma forma que o React Native tem de resetar. Então ele faz um cálculo base usando os offsets ali e em seguida ele reseta. Já é uma função pronta. E vamos à próxima aqui, onPanResponderMove. E aqui a gente vai precisar do event e do nosso gestureState. E aqui o que a gente vai fazer agora? Por enquanto eu só vou dar um console.log aqui. Eu vou dizer position
E eu vou querer pegar o nosso gesture state.movey, que vai ser a posição que a gente vai movimentar aqui. Eu vou salvar. E logo em seguida a gente finaliza essa parte aqui, mas eu vou mostrar um exemplo aqui agora. Com toda essa parte aqui do PenResponder configurada, a gente ainda não está utilizando ele. Então a gente precisa passar todas as funções do PenResponder para a nossa Animated View aqui. E como a gente vai fazer isso? A gente simplesmente vai vir aqui na nossa... nessa segunda view aqui. E a gente vai utilizar o spread operator, né? Então, PenResponder, que foi a variável que a gente acabou de criar lá em cima, .PenHandlers. O que é que isso vai fazer? Ele basicamente está pegando com o spread operator todos os PenHandlers que ele já tem aqui e jogando na função. Então eu não preciso fazer aqui, por exemplo, onMove, onPress, onPenResponder Release, onMove e tal, um por um. Não preciso, eu simplesmente faço essa, entre aspas, desestruturação com o spread operator e o Animated View já vai entender todas as funções que eu estou passando. Agora, por que eu estou fazendo isso aqui? Eu quero que a parte arrastável, entre aspas, seja apenas essa área aqui do nosso título de postagem. Então eu vou pintar ela aqui e vai ficar um pouco mais claro. Vou dar um background aqui de F444. Aqui, eu quero apenas que essa seja a nossa área clicável para poder acontecer as interações de clique, que ele sobe sozinho e desce sozinho, e de arrastar. Então, vou voltar ao normal aqui. E eu quero que essa view aqui, que é a que está englobando todo mundo, seja a view que movimente de acordo a movimentação da segunda view. Então, de acordo o arrastar da view abaixo, eu quero que essa seja movimentada. Então, eu vou criar aqui um style. Eu vou pôr um flex zoom aqui nela, só para ela já poder ocupar tudo aqui. E aqui eu vou criar um transform. E aqui, esse transform, eu posso passar um array aqui para ele. Esse transform, ele tem posição, então eu consigo mexer nas posições de x e y. Ele tem essa parte de translate, que é justamente a movimentação de um ponto a outro. E ele tem a parte de rotação. Então, a gente vindo aqui na documentação do React, a gente consegue ver todas as funções, todos os métodos do transform. Então, a gente tem rotation, scale e essa parte do translate, que é o que a gente vai utilizar aqui agora. Então vamos lá. Eu vou abrir o nosso terminal. E aqui então, quando eu clicar e arrastar, ele deve dar um console log aqui com as posições atuais. Então pode ver que eu vou subindo, ele vai printando ali, diminuindo o valor, né? E quando eu desço, ele vai aumentando o valor. Isso eu estou com o clique do mouse segurado, simulando como se fosse o toque do dedo, né? Eu soltei aqui, agora ele parou. Então aqui, indo para os lados, ele muda pouco, né? Já que eu só estou pegando o Y. Então a gente basicamente precisa jogar essa posição exatamente aqui agora para o nosso translate funcionar. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a vir aqui no onPenResponderMove e pegar essa posição e atualizar a nossa variável utilizando o animated.event. Então vamos lá. A primeira coisa, eu fiz essa verificação aqui. Então, gesturState.moveY okay, for maior do que 530 ou o meu gesture state.moveY for menor do que 120, eu simplesmente vou dar um return null
Esses são os limites. Eu não quero que ele mova a mais nem a menos do que isso, que é justamente para que ele não saia da minha tela ali dos meus limites. Caso contrário, a gente vai utilizar o animated.event. E esse animated.event, ele recebe um array. A primeira posição aqui vai ser null. E a segunda vai ser um objeto contendo a nossa direção de x, então dx, né? E a nossa direção de y. Porém, a gente não vai utilizar dx, eu vou deixar comentado aqui. Eu só vou usar dy, que vai ser igual ao nosso position.y. E aqui a gente vai chamar o event e o nosso gesto state novamente. Ok. Vamos testar aqui agora. Ele deu um erro aqui. Desculpa. É aqui. Event. Prontinho. E ele não funcionou. Vamos ver por que aqui agora. Tá. Desculpa. Eu esqueci o S aqui. Eu vou recarregar aqui o nosso app. E pronto. Ele inicializou na posição que eu pedi, que foi a 280. E ao arrastar, ele subiu aqui até o limite, que eu falei qual era. Então eu não consigo passar daqui. E também não consigo abaixar mais que isso. E o nosso flatlist continua funcionando aqui perfeitamente. O que falta aqui agora é a gente, quando clicar, ele subir ou descer a depender da posição que ele tiver. Então isso vai ser justamente nessa handle click, que até então quando a gente clica, ela só está printando aqui clicado, né? A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai utilizar o animated.spring. O Spring, ele vai receber uma instrução de qual posição a gente quer mover, ou seja, qual valor a gente quer evoluir ou decrementar, enfim, de qual valor para qual valor. Então, de qual valor é o nosso primeiro argumento. Então, vai ser position y para qual valor. E esse qual valor ele fica dentro desse objeto aqui, que a gente vai passar to value. E aí a gente vai dizer para onde ele vai. Então, para onde ele vai depende de onde ele está. Então a gente vai fazer uma condição ternária aqui no position.y. E se ele for menor do que 100, ele vai para 280. Se não, ele vai para menos 124. Esses valores eu já testei anteriormente. E aqui a gente precisa dar um start nessa animação. Eu posso startar ela depois também, utilizando o useRef e salvando isso dentro de uma variável. Mas eu vou fazer aqui agora já que já é para disparar aqui. Vamos salvar e vamos testar aqui. Então, cliquei e ele subiu. Cliquei e ele não desceu. Vamos ver por que aqui agora. Certo. Ele não está descendo porque, como eu falei anteriormente, eu preciso do valor real da posição de x ou de y, nesse caso aqui do if. E aqui eu estou pegando, faltou eu fazer o ponto, underline value. Então aqui ele já vai voltar a funcionar. E veja que ele cria esse efeito elástico que inclusive você pode passar aqui. Ele também é uma propriedade, então você pode passar aqui o bounciness, que é o quanto ele vai, digamos assim, quicar. Então vamos usar aqui, por exemplo, eu vou pôr 10. Então ele fica bem mais ainda, até achei mais legal. E ele pode ficar um pouquinho mais duro, né? Menos elástico. Eu vou deixar 10 aqui, que já vai ficar legal. O Dark Mode continua funcionando, porque como eu falei, a gente utilizou lá, né, a mesma pegada lá do tutorial anterior sobre Dark Mode. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, esse tutorial foi bem legal de fazer. E eu vi que tem uma galera boa com dúvida nesse tipo de animação no React. E eu espero que tenha ficado claro aí para vocês.
Se inscrevam aí no canal, deixem um like ou dislike, deixem um comentário caso queiram que eu melhore em algo e valeu, até a próxima.